Queremos o Danilo Gentili na presidência. E não é piada, viu? O meu nome é Cris Galera. E eu sou a Vanessa Nozaki e nós somos as advogatas do Danilo. Pessoal pediram para eu gravar ao longo do fim de semana um vídeo sobre o retorno do Danilo Gentili ao páreo, o retorno do Danilo Gentili às discussões sobre eleições. É verdade que depois de pegar Covid, de ficar de molho por uns dias, o Danilo Gentili voltou com tudo, ele foi o tema, foi trending topic no Twitter, no sábado, só falaram dele tanto no sábado quanto no domingo. E as pessoas querem saber, e aí, será que isso é sério, será que isso não é? Rolou até o Danilo fazendo uma intimada pública no Amoedo e no Moro para os três se reunirem e começarem a tocar a campanha, intimou o Kim, intimou todo mundo. Fato é, será que temos candidatura com o senhor Palmito? Mas, além disso, tivemos a treta envolvendo a CNN e a Jovem Pan, né? A CNN por ser expulsa de uma manifestação e a Jovem Pan por estar sendo agora atacada oficialmente pelo gado. Então eu resolvi juntar tudo isso num balaio só e fazer um videão pra vocês começarem a sua segunda-feira bem quente. Então é isso, roda a vinheta. Galera, antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e clica no sininho. Se inscreva, eu peço encarecidamente, faça isso, pra me deixar feliz. Eu mereço um pouco de alegria, minha vida é muito amarga, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar então pelo começo, tá? É sério este retorno do Danilo Gentili à história da candidatura? Veja, meus amigos, eu acho que sim. O Danilo Gentili é um cara que todo mundo sabe, ele tem muito a perder caso seja candidato. Ou seja, caso ele vá para um pleito, caso ele vá para um páreo, tá? Ele tem muito a perder, ele tem um emprego, ele é um apresentador de TV. A gente sabe que hoje todos os veículos de imprensa, né, que trabalham também basicamente na área de entretenimento, trabalham com marketing, ou seja, empresas anunciam lá, todas elas estão passando dificuldades e acabam tendo uma dependência maior ou menor, dependendo obviamente da capacidade financeira da empresa, do governo. Tá? E o governo federal, ele se aproveitou da pandemia para estender seus tentáculos para praticamente todos os grandes grupos de mídia do Brasil. Tá? Me refiro, obviamente, às rádios, eu citei a PAN, citei, enfim, já sabe o que está acontecendo. Cito a CNN, vou explicar, vou tratar desse assunto no fim do vídeo. Cito todas as televisões, excluindo a Globo, tá? Cito veículos web. Então, o que a gente tem? Um governo federal tornando esses veículos de imprensa, que são dependentes de recursos estatais, capachos das suas grandes narrativas, né? Por isso que eu falei que esses temas se conversam. E o Danilo Gentili trabalha no SBT, que é um veículo que adotou um tom governista e não é de hoje. E o SBT, ao mesmo tempo, que tem o Silvio Santos como seu guia, seu norte, tem o Danilo que é muito crítico ao governo num dos seus principais programas. Então, obviamente, fica uma coisa, a meu ver, complicada para ele, né? Obviamente, eu não conversei com ele, nem falei com ele antes de fazer esse vídeo, mas eu vejo essa questão, né? É um cara que vive sendo ameaçado, vive tendo seu emprego ameaçado, já pediram a cabeça dele, já pediram, obviamente, assim, eu não consigo não acreditar que o Fábio Faria, que tem relações com o SBT e hoje é um capacho humilhado do governo federal, não vá fazer esse tanto, tipo, gente, SBT... tira esse Danilo aí da história, né? Esse cara tá atrapalhando. Então a gente sabe muito bem que a situação do Danilo é delicada, tá? E é delicada, e por ser delicada e por estar trabalhando sob pressão, imagina a pressão que corre na cabeça dele. Não obstante o Danilo, né, ele se pronunciando, e o fato dele virar trending topic rapidamente, petistas atacaram ele aos montes no fim de semana, e o gado também atacou, demonstram que a construção de uma terceira via, e o que ele se propõe é justamente isso, chama o Moro aqui, chama os influenciadores, chama formadores de opinião, todo mundo, chama o Amoedo em especial para conversar. Este bloco é o bloco que gera medo no governo federal, tá? É importante colocar isso, por quê? Porque eu não vejo o governo federal levando a sério as ameaças do Eduardo Leite, eu não vejo o governo federal levando a sério o presidentaço, né, o Tasso Gereissati, tampouco o Mandetta, tá? Eu vi eles se preocuparem por muito tempo com o Dória, eles ainda têm o Dória como uma grande sombra, e eu acho que eles enxergam aqui esse bloco, que inclui também o MBL, como um bloco que gera problemas, por quê? Porque o Bolsonaro é um cara que está com uma rejeição gigante, as pessoas não são burras, as pessoas veem a pesquisa do eles são assim, ó, caramba, o Lula vai ganhar, e agora? Pera, o Lula ganha do Bolsonaro no segundo turno, então o Bolsonaro não é meu cavalo, e as pessoas vão fazer voto útil, então logo surge uma candidatura que não tem a mesma rejeição que a do Bolsonaro. Né? E isso provavelmente irá acontecer. Essa candidatura vai surgir. É perigoso, já analisei no vídeo, que essa candidatura possa até ser o Ciro, ainda que eu duvide da capacidade do Ciro de obter votos nesse eleitorado de direita, centro-direita, na classe média que está abandonada, para se tornar esse candidato.
Como eu não vejo o Ciro fazendo isso, o candidato vai ter que surgir já do campo da direita. Ele já tem que vir legítimo por parte do campo da direita, já conversando com as pautas que foram abandonadas e traídas pelo Bolsonaro, e essa é a parte mais importante do vídeo. Essas pautas têm que ser recuperadas por alguém que é legítimo e já defendia isso, e não por alguém que combatia essas pautas. Você falou, não entendi. Ué, o Ciro era contra reformas, o Ciro era contra o combate à corrupção ao longo dos últimos anos, o Ciro defendia o PT. Ou seja, toda essa agenda, que foi a agenda que o Bolsonaro traiu, o Ciro não pode nem ser chamado de traidor, porque ele era contra já essas pautas. Então agora ele vai fazer como? Ele quer esse eleitor, mas não quer a pauta? Fica muito difícil, né? É que nem você fala assim, ó, eu sou amigo do Renan, mas eu não gosto de nada do que o Renan gosta. Aí que adianta você falar que é meu amigo se você não gosta das coisas que eu gosto? Fica muito difícil de você ter um amigo. É o Ciro tentando buscar esse eleitor. Então a questão Danilo e a questão Amoedo e tal eles precisam sentar e eles precisam começar a gravar material, precisam soltar vídeos, eles precisam ir à imprensa, criar uma plataforma e se colocarem rapidamente como os defensores dessa agenda. Se o candidato vai ser o Danilo ou o Amoedo, pra mim pouco interessa. O que interessa é, esse bloco tem que estar junto e esse bloco tem que começar a fazer campanha agora. Esse bloco tem que começar a fazer turnê agora, porque o Lula e o Bolsonaro já estão em campanha. O Bolsonaro ontem, no domingo, foi fazer aquele passeio ridículo de motoca dele, né? E a gente viu que ele, para organizar o evento, ele obviamente cedeu, não, motos não vão mais pagar pedágio, e contou com o apoio de um clube de motos, né? Tipo uma associação de motoqueiros do Rio de Janeiro. Ou seja, ele atende a um lobby setorial de motos para não pagarem pedágio e tem uma série de benefícios. Benefícios esses que não se iludam, vão ser cobrados dos motoristas de carro e de caminhão, tá? Não existe almoço grátis, não existe subsídio grátis do Bolsonaro. Aí ele compra o apoio de um setor. Reparem que, aliás, pequeno parênteses, é isso que o Bolsonaro está fazendo com todos os setores. Ele vai lá e faz um negócio com o agro, agora ele faz um negócio com os motoqueiros e ele vai seguindo o jogo como ele pode. Tá? Tentando ganhar pequenos apoios aqui e ali. Então o que rolou ontem foi uma motocada, né? Uma motoada, sei lá como que fala essa porra, do puxadinho de privilégio. É isso que o Bolsonaro organizou ontem, tá? Um ato baixo e vergonhoso. Mas retornando, o Bolsonaro tem campanha fazendo isso, o Lula tem campanha fazendo a dele. E, né, eu acho que é importante que vocês notem aqui que o senhor Danilo Gentili, tão logo ele botou a cabeça, ele foi alvo de um ataque muito grande por parte da esquerda. E o que está havendo? A esquerda, ela já entrou em modo Lula total. É modo Lula total. O Boulos está organizando uma manifestação nesse sábado, ou domingo, agora, sábado, domingo, agora dia 29. Ele está organizando essa manifestação para falar que é pro impeachment do Bolsonaro, mas a gente sabe que esses caras não querem o impeachment do Bolsonaro. O Boulos já embarcou na campanha do Lula. O que eles querem é arregimentar essa massa de pessoas insatisfeitas com o governo Bolsonaro, para se tornarem os líderes dessa oposição. Então prestem atenção, o Lula de um lado se coloca como o cara de centro, ele conversa com o Fernando Henrique, e o Boulos se coloca como líder das massas contra o Bolsonaro. Então eles já estão em campanha. Eles já estão, a campanha está dada por parte da esquerda. E essa campanha tem medo do nome da terceira via, por isso eles vieram atacando, e por isso os bolsonaristas vieram atacando. Então é uma coisa muito difícil, porque basicamente esse nome da terceira via vai ter que ir pro pau. E por isso que eu já falo nos outros vídeos, não existe, eu vou construir terceira via com, oi Lula, olha, você é um democrata. Não existe essa porra. Por isso que eu acho todas as iniciativas do PT, por isso que eu acho todas as iniciativas do PSDB vergonhosas, baixas, pusilânimes, covardes. Qualquer coisa que vá com terceira via que converse com o PT, pra mim é picaretagem. Picaretagem, tá? Falando de picaretagem, então aí vamos chegar agora nessa questão da mídia. Porque vejam esse vídeo da manifestação bolsonarista de ontem. O que acontece, pessoal, e eu quero deixar minha opinião aqui, tá? É muito feio, né? Deixo aqui minha solidariedade ao jornalista, mas, né? E não é aquele mas do tipo, mereceu, não mereceu nada, o jornalista não tem culpa de nada, tal, mas era esperado, prestem bem atenção, que coisas como essa fossem acontecer, tá? Eu vou falar da Jovem Pan e da CNN,
porque a Jovem Pan também foi alvo já e ela já vem sendo alvo de alguns ataques. Veja o que o senhor Douglas Garcia falou sobre a Jovem Pan, você vai entender. Então nós temos aqui, tá, duas emissoras que fazem uma cobertura diferenciada do governo federal, sofrendo ataques, vamos dizer, dos bandos, das tropas, dos grupos bolsonaristas. Vou começar pela CNN. Vocês vão entender, eu já tratei da questão da CNN num vídeo que eu gravei sobre o Caio Copano, mas eu vou deixar bem claro. A CNN no Brasil, ela foi trazida pelo Rubens Menin, que é o dono da MRV. Quem é MRV? MRV é uma construtora que basicamente vive de Minha Casa Minha Vida. A MRV é uma construtora que vive, vamos ser claro, pendurada no governo. E não importa qual governo, ela sempre será pró-governo. O Rubens Menin olhou ali, trouxe a CNN para o Brasil. Ele chamou na época o Douglas Tavolaro, que era um chefão da Rede Record, para tocar a CNN. A CNN vem dando um prejuízo monumental, ela tem uma audiência muito baixa e o prejuízo que ela dá é enorme. E mesmo assim ele banca, porque ter um grupo de mídia no Brasil hoje é menos lucrativo, mas serve como, vamos dizer assim, um porrete. É uma forma de você barganhar poder, especialmente se você é um empresário com relações governamentais. E esse é o caso do Rubens Menin. O que ele fez no governo Bolsonaro? Ele trouxe jornalistas profissionais, que não são bolsonaristas, aos montes, e ele trouxe bolsonaristas lá pra dentro. Ele trouxe Caio Copano, ele trouxe o Alexandre Garcia. E a cobertura dele, o que ele faz? Tem jornalistas sérios? Tem. Só que eles são obrigados a fazerem uma cobertura generosa do governo federal. Ou seja, eles cobrem o governo federal como se o governo federal sério fosse. Então assim, olha, estamos aqui nesta carreata do Bolsonaro, olha, o Paulo Guedes está tendo uma reunião sobre alguma idiotice. É obviamente que assim, eles cobrem levando a sério coisas que não são sérias. Eles passam o dia inteiro dourando a pílula. É uma semi-passação de pano. Uma coisa que eles fizeram que foi essencial para o Bolsonaro, e esse é o papel da CNN, é dar um trato ao governo federal como se o governo federal não fosse uma bizarrice que tenta dar golpe de Estado a cada dia, que mata a gente nesse suposto combate ao Covid, que mente, que entrega o governo aos maiores bandidos que tem. Então eles ficam ali, né, tratando aquilo como se fosse uma coisa recorrente, como se fosse o governo do Fernando Henrique, como se fosse um governo de um país sério. Não, veja só, o Bolsonaro hoje está organizando uma carreata pedindo que o povo autorize ele a dar um golpe de Estado. Olha só que interessante, parece que isso vai fortalecer a relação dele com o Congresso. E eles ficam lá falando aquilo, fingindo naquele teatro ridículo que a gente vive em algum estado de normalidade, coisa que a gente não vive. Aí eles mandam o jornalista ir cobrir aquele absurdo de ontem do Bolsonaro. E o jornalista vai lá, coitado, e é tocado, dão porrada no cara, porque o público bolsonarista não aceita nem isso. O que o público bolsonarista quer é submissão total e completa ao presidente da República. Só isso. Não existe, você não pode fazer nenhuma crítica. E esse é o problema da PAN. Veja só, ainda existe espasmos de jornalismo na PAN, tipo o Jornal da Manhã e tal, onde basicamente os jornalistas só cobrem os fatos políticos, ainda que passando o pano, eles só narram, olha, está rolando isso, e os bolsonaristas não querem nem aceitar. Nem aceitar. Né? O Douglas Garcia agora quer investigar as fontes da Jovem Pan, porque ele não acessa. Assim, a Jovem Pan é o veículo mais bolsonarista que possa ter, e é um veículo que tem audiência. É bizarro o nível de bolsonarismo que eles estão. Assim, a programação inteira é dedicada a puxar o saco do presidente, e porque num jornal eles simplesmente narram a existência dos fatos, eles já estão sendo atacados, e estão sendo alvo de ataque. Isso está rolando com a PAN. Percebam o nível de loucura e percebam como o público bolsonarista só exige submissão absoluta. E eis o ponto que essa turma que está, vamos dizer assim, se aproximando do Bolsonaro não entende. Tá? Você está negociando com um terrorista. Você está fazendo negócios com gente que não se faz negócio. Não se faz negócio com miliciano. Vamos ser claros, tá? Quando eu falo do miliciano, não estou entrando naquele discurso de esquerda, tipo, os milicianos... Não. O Bolsonaro, ele tem uma cultura de criminoso, e ele tem uma cultura, ele, a família e o grupo político dele, de usar as pessoas e depois descartá-las. Foi assim com todo mundo ali ao redor do governo. O Bebiano, vejam o que eles fizeram com o Bebiano, vejam o que eles fizeram com o Santos Cruz. Eles usam a pessoa e descartam. Não existe meia relação. A relação deles com a imprensa, na cabeça deles, é pagou, levou. E se não gostou, vai tomar porrada. Essa é a relação. Aí esses veículos acham que são muito espertos, né? Acham que, não, a gente dá um jeito aqui, dá um jeito ali. Mais ou menos, gente.
É mais ou menos. Vocês não vão conseguir escapar da sanha do público que vocês estão cultivando. Vocês cultivam um público escroto. Vocês cultivam a paranoia, a loucura na cabeça das pessoas. Para obter audiência, vocês ficam aumentando a escalada de loucura no discurso. Isso menos na CNN e muito mais ali ao longo da programação da PAN. Então são teorias conspiratórias, mentiras sobre pandemia, formadores de opinião, comentaristas políticos aleatórios, bizarros, tipo a jogadora de vôlei, a Ana Paula do vôlei, que só fala merda, é o Augusto Nunes. E essas pessoas vão operando a paranoia, o público fica paranoico. Aí quando tudo é comunismo, tipo você usar uma máscara é comunismo, se o Jornal da Manhã da Jovem Pan for falar, olha, o Bolsonaro, sei lá, tá sendo acusado de participar do esquema aí do Tratolão ou do Bolsolão, eles são o quê? Isso é comunismo! Vocês cultivam isso, não adianta reclamar agora. Não adianta também colocar os repórteres em risco. Os jornalistas em risco. Vários jornalistas da CNN estão sendo atacados de forma muito virulenta também e reclamam nas redes sociais. Mas é óbvio, eles são obrigados a fazer um tipo de jornalismo, o CNN, né? Que traz esse público para dentro da CNN, porque leva o Bolsonaro a sério, aí eles se deparam com o jornalista não quer falar a merda que precisa ser dita, e aí fica aquela situação. É uma situação horrorosa. E não pensem que isso também não se encaminha para a Rede TV, que virou uma vergonha, que não se encaminha para a Rede Record, que está começando a tirar o pé. É nítido que a Record está começando a tirar o pé do governo, até porque ela tem projetos de poder através do partido deles, os republicanos. E vamos ver se eles vão para cima ali do SBT por causa do Danilo, tá? Isso precisa ser dito, porque o Danilo trabalha no SBT. Acho, meus amigos, vocês estão vendo aqui, que a escalada de violência discursiva do bolsonarismo, de violência prática do bolsonarismo e de caminho sem volta para uma tentativa de ruptura nas eleições, tá dado. É o discurso de que a eleição foi fraudada, que tem que ter a porcaria do voto impresso, de que se o Lula for pro segundo turno é porque ele roubou as urnas e tal. E está sendo cultivada a massa de retardados revolucionários do bolsonarismo, como essa turma de moto, como a turma do fim de semana anterior, e é uma vanguarda de malucos que não são numerosos, não representam a opinião da população brasileira, não autorizam o presidente a porcaria nenhuma, mas que geram um clima de guerra horroroso por parte de um presidente, obviamente, que não está aqui para presidir nada, e sim acumular poder, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.